Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações da Armando de Melo. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, da audiência, da parceria. E vamos juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E hoje, dia 25 de março, né? Quarta-feira de 2015. Então você está se preparando aí, finalzinho de março, praticamente faltam uns 5 dias para terminar o mês de março. Lembrando que você tem que começar a fazer o seu imposto de renda. Não fez ainda? Não deixe para a última hora, faça isso não. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Acidentes derrubam postes e deixam moradores da serraria sem energia por mais de 8 horas. 3 acidentes em bairros diferentes aconteceram em postes e, por isso, muita gente ficou sem eletricidade. Moradores denunciam descarte irregular de lixo em Rua do Pinheiro. Eu conheço aquele local. Em todos os locais que a gente tem que ver lá o descarte de lixo, é a falta de educação, infelizmente, de alguns porquinhos, e só mesmo com o nosso projeto de lei multando é que vão aprender. Vamos saber detalhes daqui a pouquinho. Olha, um homem é internado no Elvio Alto com suspeita com malária, tá? E a gente vai saber discutir sobre isso aqui. São 7, 8, 9 casos, parece que no ano, não é? E este caso é um caso mais recente, nós vamos saber detalhes sobre isso. A audiência discute ambientes livres do tabaco. Quem é fumante fica na bronca. Como fumar? Praticamente eles são banidos dos locais onde devem se socializar ali com as pessoas, confraternizar, porque ninguém suporta a fumaça do cigarro, né? Daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso. Aqui em nossos estúdios, nós vamos receber o advogado Mirabel Alves, que irá falar sobre as mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma discussão bastante complicada e que deu até troca de quase tapa, inclusive, no Congresso Nacional. Enfim, vamos saber detalhes aqui no Fenômeno A Vez do Povo, com essas manchetes e muito mais. Está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Armando de Melo, meu querido Josiel. Josiel, esse cheiro, o que é que está acontecendo aqui, hein? Foi o anão isso? Foi o anão? Foi o anão, girafa? Foi o anão, diretor? Mas por que ele não... ele pisou, né? Isso é a desculpa dele, né? Cadê? Deixa eu ver o pé. Deixa eu ver. Não, isso não foi o sapato dele, não, de jeito nenhum, eu conheço a figura. Tá bom, Anão, muito bem, já começa de manhã aprontando, né, com os colegas aqui, tudo fechado, ainda bem que a televisão não tem cheiro, muito bem. E olha, lembrando que você pode participar ao vivo, e outra coisa, muito obrigado a todos vocês por todas as manhãs ao vivo, de onde você estiver, nos deixarem entrar em sua casa todos os dias. Muito obrigado. Entra na minha vida. Muito obrigado, sempre por informações precisas aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Lembrando que você pode entrar em contato com a nossa produção no 8107-9872. 8107-9872. Você vai ligar e vai falar com a gente aqui no WhatsApp, com a nossa produção que está prontinha para te atender. Se você quiser ligar e entrar ao vivo junto conosco, você vai também participar no 3377-9097. É o telefone do povo que está aqui na sua telinha para você ligar sem nenhum problema, tá bom? Eu queria falar direto com você, Wilson Júnior. Muito bem. Aliás, um abraço para a Clédia, que nos ligou ontem também. Recebi as informações aqui no nosso queridíssimo 81229065, que é o meu telefone que chama Carrocinha, né? E todo mundo diz, mas esse telefone é antigo, tá? Mas tá novinho e eu adoro esse telefone, tá? Adoro mesmo, porque ele é muito legal, tá bom? Daqui a pouquinho já tem gente ligando. 81229065, tá bom? Participe junto com a gente. Se você quiser ser o nosso repórter cidadão, de qualquer parte que você esteja, basta você entrar no Skype, tem o nosso Skype, e você entra TV Mar
no Skype você coloca TV Mar. Colocou TV Mar, você entra em contato conosco em qualquer lugar que você esteja. Por telefone, você tem som e imagem e interage comigo aqui ao vivo no Fenômeno na Vez do Povo. Você vai se tornar o repórter cidadão. Vai ser o nosso repórter mostrando aí tudo o que acontece na cidade, no seu bairro, onde você estiver, no trânsito. Fique à vontade e participe, tá bom? Wilson, eu perdi o programa. Como é que eu faço para assistir? Fácil. Basta você ir no YouTube, youtube.com, acessou o YouTube, você coloca TV Mar Canal 25, vai abrir uma página prontinha com todas as nossa programação e você escolhe o programa e assiste na íntegra aí, caso você perdeu. Tem as reprises também aqui pela NET Canal 25, que é mais uma opção para você. Então não tem como você não deixar de nos assistir e de interagir junto conosco e de ficar muito bem informado aqui no Fenômeno na Vez do Povo. Afinal de contas, esse programa é feito para vocês, por vocês e com vocês, tá bom? Muito bem, muito obrigado mesmo pela sua grande audiência aqui no nosso programa. E olha, gente, o promotor de justiça Carlos Fernando Barbosa de Araújo foi condenado pelo crime de estupro, né? Chegou na madrugada de hoje aqui em Alagoas. Esse promotor estava, inclusive, foragido, né? Eu fiz até aqui um comentário há uns meses atrás. Ele estava foragido desde o ano passado e foi localizado no início da semana na cidade de Macapá, lá no Amapá. O promotor desembarcou no aeroporto Zumbi dos Palmares hoje, por volta de 1h30 da madrugada, em voo comercial. Ele veio, inclusive, conduzido por agentes da Polícia Civil de Alagoas e foi encaminhado direto para a sede da DEIC, na Santa Amélia, não é? O promotor foi condenado pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas no ano passado, a 76 anos e uns mesezinhos aí de reclusão, porque ele é acusado do crime de estupro, inclusive com a enteada e filha. Imagine a que nível, né, se chegou. E era, inclusive, um promotor da infância e adolescência. Olha que coisa absurda, né? Que inversão de valores. Enfim, espero que... Aliás, foi uma das coisas que eu acabei discutindo na época aqui, em que houve o julgamento, ele sabia que ia ser condenado e o julgamento não estava lá presente. Enfim, não sei o que aconteceu e ele acabou, tá bom, falou com o advogado rapidamente e se mandou. Né? Deveria estar sendo acompanhado, logicamente. Né? Se vai ser julgado, tem que estar num local visível. Se for inocentado, valeu, um abraço, vai embora. Se for julgado, será preso. Não é? Mas não, e deixa a pessoa à vontade. Por quê? Porque é promotor? Qual é a diferença? Justiça não tem distinção, não. Seja pobre, amarelo, branco, do jeito que for, errou, tem que pagar no maior rigor da lei. Essa é que é a verdade. Vamos dar sequência aqui às nossas notícias, se o nosso querido Cisneus deixar, não é? Gente, olha, a madrugada, inclusive, aliás, foi uma coisa impressionante, que eu sei que muita gente derruba poste, é doidado aí, mas parece que ontem a bruxa estava solta nos postes. Pra vocês terem ideia, a madrugada foi de acidentes aqui em Maceió. 2 veículos bateram em postes e deixaram, inclusive, vários bairros sem energia por mais de 8 horas. Vocês imaginem a madrugada toda, nesse calorão. Em alguns locais o mosquito também não perdoa. E você, 8 horas sem poder ligar o ventilador, sem poder ligar o ar-condicionado. Imagina a loucura, não é? Pois é. O primeiro acidente aconteceu pouco depois da meia-noite, foi lá na Serraria, naquela Avenida Menino Marcelo, em frente, inclusive, a um condomínio grande, o San Nicolas, por ali. Um carro acabou batendo num poste, derrubando o poste e aí, enfim, interrompendo a corrente de energia, não é? De acordo com testemunhas, um motorista perdeu o controle de um carro e derrubou um poste. Devido ao acidente, parte dos bairros da Serraria, Feitosa e São Jorge ficaram sem energia elétrica por mais de 8 horas. Já o segundo acidente ocorreu por volta de 4 horas da manhã e foi no Jacintinho, na Avenida Juca Sampaio, próximo ali ao Fórum do Barro Duro. Segundo também os moradores da região, um taxista bateu no poste, que acabou ficando destruído e alguns cabos soltaram. No inío da manhã, a Eletrobras, vocês estão vendo aí, já trabalhava para recuperar a linha sem precisar trocar o poste. Com os acidentes, o trânsito na região está bastante complicado. Na verdade, foram 3 acidentes, um no Jacintinho, um na Serraria e um outro no Feitosa. 3 acidentes derrubando postes, né? Enfim, deixando praticamente... Olha, esse poste está parecendo a Torre de Pisa, esse poste tem que ser trocado. Não adianta também não trocar, tudo bem, emergencialmente para restabelecer a corrente elétrica, mas depois o poste tem que ser revisto, porque se a estrutura dele foi abalada, consequentemente ele poderá cair depois. Olha a pancada aí, ó. Cara, olha só, esse poste tem que ser tirado aí, não tem como, né? Olha só, a estrutura dele está completamente danificada. Né? Uma pancada muito grande, né? Bater num poste e bater em árvore, acho que o poste aí já foi trocado, né? Deve ter sido retirado e colocado ali em frente mesmo a um condomínio aí, ó. Um grande condomínio. 2 condomínios, tem esse condomínio do lado direito e o condomínio do lado esquerdo. Eu não sei como é que se bate aí, é só você vem em alta velocidade ou se cochila, né?
Porque, enfim, não há nenhuma curva. Ah, deve ter sido isso aí, ó. Ele faz uma inversão aí, bom, enfim, não se sabe. Bom, mas a Eletrobras já está restabelecendo aí todos os detalhes para que as pessoas voltem a ter a sua vida normal e restabelecer a energia elétrica. Olha aí, os pedaços, né, de carro e, enfim, que ficaram espalhados aí pela rodovia. Muito bem, arrancou uma planta ali, olha só. Enfim, mas e outra coisa, o condutor tem que pagar, depois a Eletrobras vai fazer uma notificação do carro se for identificado, tem que pagar o valor do poste e também toda a manutenção, né? Não pense que é bater no poste, vai embora e deixa para lá não, que tem que ressarcir a Eletrobras. E olha, a nossa equipe também flagrou um outro acidente envolvendo um poste lá no Vergel do Lago. É outro acidente também lá no Vergel do Lago, só que dessa vez um trator, né, utilizado na limpeza do lixo acabou raspando, meu amigo, olha aí, raspando no poste que acabou tombando. Uma máquina imensa daquela, né? Enfim. Isso tudo por conta da falta de educação da população. Lembra que nós mostramos aí, esse lixo aí? Nós mostramos aqui, essa quantidade de lixo horrorosa aqui, cobramos, a prefeitura logicamente atendeu o nosso pedido, foi lá, fez a limpeza e aí num descuido talvez, ou em desatenção, não sei, o condutor do trator acabou raspando, ele não bateu, se batesse tinha arrancado ele, enfim, torado, como diz o Matuto, né? Bateu no poste, uma máquina grande, né? Enfim, acabou deixando também um poste danificado. Esse acidente acabou derrubando alguns fios e deixou também a região sem energia. Os técnicos da Eletrobras já estão no local para avaliar a situação e, segundo a assessoria da estatal, por dia são registrados cerca de 5 acidentes com postes em Maceió. É uma média. Ontem foi uma coisa excepcional. Ontem parece que aconteceu tudo de uma vez só, né? Foi Vergel, Feitosa e Jacintinho. E parece que ontem vamos acabar com a cota de hoje. Pá, e derrubaram os postes todos, né? Enfim. E esse daí foi raspado e a Eletrobras já... Olha lá, aquele cara ali, ele vai passando, né? Não acredito que ele vai jogar o lixo ali. Não, ele está passando, né? Enfim, ele está passando ali, aquele rapaz está passando com a sacolinha dele. Pensei que ele ia jogar o lixo, a gente filmando ali. Enfim, olha só a quantidade de lixos. Para vocês terem ideia, isso aí, gente, são pessoas que jogam restos de construção, lixo, cadeira, sofá, nós mostramos aqui. Aí a prefeitura tem que limpar. Aí isso é no meio da rua, as máquinas não são propícias para isso, né? Enfim, não tem como, aí a máquina tem que recolher isso. Né? Recolhe e sem querer acaba danificando aí um poste ou enfim, criando situação. O ideal era que as pessoas tivessem vergonha na cara e parassem de se tornar porquinhos, né, no local onde mora jogando lixo. Por isso que o projeto de lei, que é de minha autoria, com muito carinho, com muita força e que a população, 98% da população aprova que seja multado qualquer que seja o porquinho que joga alguma coisa na rua. Tá? Lugar de lixo é no lixo. Jogou papel ou sujeira na rua? Faça isso não, um pouquinho, faça isso não. Muito bem. Olha, aconteceu, gente, me parece que um sequestro de um gerente de uma instituição financeira em São Miguel dos Campos. E a nossa repórter dinâmica, Meline Lopes, está comigo ao vivo agora por telefone. Ela foi até São Miguel com a equipe. É isso? Vai entrar ao vivo agora? Então, muito bem, muito bem. Nossa equipe competentíssima, diretor. Parabéns. Nós estávamos com problema de sinal, mas agora foi restabelecido ao vivo, direto de São Miguel dos Campos, Meline Lopes contando o que é que aconteceu em relação a esse sequestro a um gerente de um banco. Meline Lopes, muito bom dia. Com você, companheira. Vamos ver. Olá, muito bom dia, Wilson, bom dia a todos. O que acontece é que uma ação criminosa foi muito bem desarticulada pela polícia na manhã de hoje aqui no município de São Miguel dos Campos. A informação que nós temos pelo delegado titular aqui da delegacia de São Miguel dos Campos, o Nilson Alcântara, é de que o número de 3 ou 4 elementos ainda não foi confirmado, mas foi uma ação bastante audaciosa, viu, Wilson? Eles saíram, já estudavam a rotina desses funcionários há mais de 30 dias e eles passaram na casa da subgerente, pegaram a subgerente de refém e vieram aqui para essa agência dos Correios. E aí, um desses elementos, que é o Antônio da Silva Pereira, de 42 anos, estava vestido, inclusive, com o fardamento dos Correios e ele se passou por gerente dessa agência dos Correios. A polícia recebeu uma denúncia anônima, veio fazer a ronda no local e acabou suspeitando deste cidadão, porque eles já conheciam a gerente, de fato, da agência dos Correios. Então, acabaram abordando a quadrilha e este cidadão, como eu falei, o
Antônio da Silva Pereira, de 42 anos, foi preso em flagrante. Outra pessoa também foi preso, que foi o Alexandre Martiliano da Silva, de 30 anos. Ele estaria junto do Antônio dentro da agência, foram abordados e presos no próprio local. Um outro comparsa, que ainda não foi confirmado se um ou dois, estavam dentro do carro fazendo a retaguarda, aguardando essa ação ser acabada aqui na agência dos Correios para levar o dinheiro, mas como eles viram a movimentação da polícia, Wilson, fugiram com o carro e deixaram os outros dois elementos aqui dentro, por isso que eles acabaram sendo presos. Esses outros dois comparsas do carro ainda não foram presos, eles estão foragidos, fugiram para o município de Arapiraca, ainda de acordo com informações do delegado aqui do local, Nilson Alcântara. Nós voltamos agora com você ao estúdio, Wilson Júnior, e mais informações à tarde no programa do Roberts, Verdade e Informação. Voltamos com você, Wilson. Muito obrigado, minha querida Meline Lopes. Muito bem, tá dadas as informações aí, parabéns pelo ao vivo, né? E na velocidade da notícia, que é muito importante, direto de São Miguel dos Campos. Eu falei que é uma instituição financeira, na verdade é a agência dos Correios. Inclusive, eu entrevistei o novo diretor, né, dos Correios aqui, acho que semana passada, se não me falha a memória, hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, na segunda-feira, né? Na segunda-feira, falando justamente em relação à violência que sofriam os funcionários, principalmente no interior, né? E aí nós vemos em São Miguel dos Campos uma ação ousada dos bandidos, mas que, graças a Deus e à astúcia dos nossos guerreiros policiais, acabaram sendo presos os que tentavam, inclusive, render alguns funcionários e tentar ter acesso, porque sabe que aí a agência, inclusive, estará fechada durante esse tempo, esse dia de todo, né? Os funcionários continuam dentro da agência, tá? Mas não estão assustados, não querem dar entrevista e estão com medo de alguma represália. Então, eles não querem, por exemplo, receber informação de ninguém, nem querem falar com a imprensa. Nossa equipe tentou, inclusive, entrar em contato com os funcionários para que dessem mais informações. Enfim, mas tudo, por enquanto, é muito novo, não há nenhuma informação precisa. E a agência dos Correios, que talvez alguma informação os bandidos tinham de que algum equipamento, alguns produtos, né, com essa coisa da internet hoje, né, tá muito fácil, você faz pedidos pela internet, então vem tablets, celulares, computadores, uma série de outros produtos importantes que ficam, inclusive, nas agências, para que as pessoas possam ir lá retirar, né? Enfim. E talvez os bandidos tenham recebido alguma informação disso ou tinham alguma movimentação que alguém queria dentro ali da agência. E aí, por isso, renderam os agentes, os funcionários dos Correios e Telégrafos, que a agência permanecerá hoje o dia inteiro fechada para averiguação. Os funcionários, claro, estão desesperados e assustados com o terror que viveram e a polícia continua ainda no encalço dos outros dois que estavam no carro, dando apoio a esses bandidos que acabaram sendo presos pela polícia. Rapidamente, a polícia vai dar uma resposta e irá prendê-los a qualquer momento, se Deus quiser. A Meline Lopes tem prioridade, né, no jornalismo, a qualquer momento, qualquer informação ou qualquer movimentação que tenha em São Miguel dos Campos, já que eles ainda permanecem lá, entrará ao vivo aqui para passar as informações para a gente aqui no Fenômeno A Vez do Povo, tá bom? Vou para um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Aqui é assim, aconteceu, vira manchete no Fenômeno A Vez do Povo. Não sai daí, tem muita coisa ainda aqui no Fenômeno, eu volto já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar, painel multiplex, função Econ, display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro.
você ir embora para nunca mais voltar. Não me deixe assim, sem esperança, sem me telefonar. Eu tenho medo de nunca mais te encontrar. Mastopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Melo. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência, tá bom? Muito bem. Gente, olha, os moradores da rua Miguel Palmeira, lá no Pinheiro, eles entraram em contato aqui com o nosso programa para denunciar o chamado acúmulo de lixo. Nós já mostramos aqui várias vezes, né? E a população às vezes pergunta isso, quando é que vai se implantar? O projeto já foi aprovado, tá? Um projeto de minha autoria que requer, infelizmente, o que é pior. Eu sei que o ideal não seria isso, mas infelizmente tem que ser, que é multar a quem joga lixo no chão. Se você pegar um papel de chiclete ou chiclete, jogou no chão, o fiscal vai lhe abordar. Esse é o projeto que foi criado por nós assim. Ô, companheiro, boa tarde, bom dia, tudo bem? O senhor jogou o chiclete no chão? Não, porque eu não vi o lixeira. O senhor vai apanhar, por favor, coloca aqui na lixeira e o senhor vai ser multado R$50. A multa vai de R$50 até R$2.500, dependendo da sujeira que você colocar no passeio público, no logrador, enfim, onde você achar que deve fazer o que não deve, né? Enfim. Então, muita gente pedindo que isso tem que se passar por uma readequação. Foi levado até a prefeitura, os fiscais vão ter que passar por treinamento, tem que ter um prazo também, que eu coloquei entre 90 a 120 dias, para que haja uma campanha educativa explicando, olha, a partir do dia tal, as pessoas que infringirem, jogando, terá multa, tal. Mas as pessoas ainda continuam com a mania de descartar lixos nas calçadas, nos terrenos baldios, enfim, causando um problema muito sério. O repórter Viderlan Araújo foi até a Miguel Palmeira, mostrando, inclusive, a bronca, fica lá no Pinheiro, a bronca dos moradores em relação ao descarte irregular, total, né, dos porquinhos que jogam lixo na rua. Viderlan Araújo, a matéria é sua, vamos ver. Estamos na rua Miguel Palmeira, aqui no Pinheiro, onde os moradores estão convivendo numa situação muito difícil. Nós recebemos a denúncia e viemos fazer a cobertura disso aqui, ó, muito lixo. Olha só, a quantidade de lixo que está espalhado justamente no final dessa rua, que já é conhecida pelo seu início, onde quando cai chuva, geralmente a região lá no início alaga, que fica no contato constante com a Avenida Fernandes Lima.
Essa quantidade de lixo que está trazendo aqui, pelo que nós conversamos com alguns moradores, de pessoas que vêm de outros locais, recolhe o lixo de outras ruas e acaba jogando aqui. No final desta rua que é bastante conhecida e que tem também muitos moradores que acompanham a nossa programação. É um risco à saúde, esse tipo de situação que estamos mostrando agora aqui com as imagens do Chico Nogueira. Tem muito lixo, o pessoal da Slum precisa, nessa questão da sensibilidade, vir aqui para poder atender essa necessidade das pessoas, né? Observa a quantidade de lixo que vem mostrando, isso não é só um problema nesse setor, não. Toda a rua Miguel Palmeira, ela tem justamente passado por esse problema, não só de lixo como entulho. As pessoas estão colocando entulho e deixando entulho jogados assim nas portas. Então é uma situação que cabe ao poder público, a sensibilidade mesmo do pessoal da Slum para poder recolher esse lixo e fazer com que essa rua tão importante aqui também da nossa capital, tão conhecida e já tão sacrificada diante das chuvas, quando toda vez é castigada, ela possa realmente oferecer a condição aos seus moradores que clamam justamente pelo menos pelo direito de limpeza na situação e garantir essa saúde. Então essas imagens que nós estamos mostrando relatam muito bem essa situação. Olha só a quantidade de mosca que tem aqui. Observa, a quantidade de lixo jogado. Temos obras sendo realizadas aqui próximo, mas todas as obras seguindo o padrão, né? Todo mundo ali guardando o lixo no local certinho, mas infelizmente os moradores estão aí em uma situação como essa, em contato constante com esse lixo, onde nós estamos mostrando essas imagens aqui com o Chico Nogueira para a reportagem da TV Mar Canal 25. Rua importante aqui do bairro do Farol, Pinheiro, quer dizer, fica ali uma condição muito próxima da imagem da nossa capital e que deixa as condições aqui para os moradores de extremo risco à saúde por causa desse contato, não só com esse lixo, mas com outros já apresentados nesse mesmo trecho desta rua, que vai lá com início e faz ali toda a transição com a Avenida Fernandes Lima, a movimentada Avenida Fernandes Lima. Com imagem do Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 da NET. Muito obrigado, Videlão. Para vocês terem ideia, somente eu faço, acho que mais de 20, 30 ligações para a Slum, para a superintendência, para o diretor de operações, que é o meu amigo Pablo Ângelo, competente Pablo Ângelo, em relação a descartes irregulares de lixo que a população reclama. Tem esse do Pinheiro, que eu recebi várias ligações, por isso nós estamos mostrando aí. Tem um outro também por trás ali, numa transversal da Rotary, por trás ali da Leilões Freire, tem uma rua ali também, onde estão colocando o lixo, já está quase 1 metro de altura do lixo. Lixo, sofá, agora colocaram um cachorro, recebi agora há pouco e botaram um cachorro morto. Enfim, quer dizer, as pessoas estão perdendo completamente também o respeito pelo local que moram. Porque isso aí é falta de educação. Ah, porque a prefeitura tem que pegar o lixo. Sim, rapaz, a prefeitura faz a sua coleta. E esse local aí é feita a coleta regularmente. Eu já falei agora com o nosso amigo Pablo Ângelo, que aliás eu peço que a nossa produção, já que eu estou no ar, entre em contato com o nosso amigo Pablo Ângelo da Slum, com o superintendente também da Slum, para a gente tentar ver se a gente consegue limpar isso aí e dar um jeito, porque na verdade o que falta também é fiscalização. Não é? Mas isso só vai acontecer quando o projeto estiver rigorosamente acontecendo a contento. Aí, quando ele estiver realmente acontecendo para valer, que cada vez que algum pegar uma sacolinha, jogou e o fiscal encostar, vem cá, multa. Não vou pagar não. Chama a polícia, preso. Aí vai acabar com a brincadeira. Vai ter primeiro muita gente dizendo, não fui eu que joguei não, foi a minha mão, não estava nem sabendo. E mas eu sempre jogava lixo aqui, nunca teve problema. Não tem essas histórias? Olha aí, isso é uma nojeira, gente. Isso é uma falta de respeito com o local que você mora. Porque eu digo sempre, quem joga lixo na rua, mesmo que mora em outra rua ou que mora em outro bairro, você mora no mesmo planeta, rapaz. Você suja aqui o lugar onde você mora. Tudo que você faz em porcalha aqui, você vai receber a rebordosa da natureza. Seja numa enchente, seja em qualquer outra situação qualquer. A água que vai ficar contaminada, que você precisa beber. Porque se você morasse em Marte, eu até dizia, não, ele é um marginal e quer esculhambar o outro planeta e vai morar no outro planeta. Mas você mora aqui. Então, todo mundo que joga lixo na rua, todos, olha o que eu estou dizendo, todos, sem exceção, seja quem for, até da minha família se for, são porcos, mal educados e que merecem punição para aprender a ter respeito com o próximo e com o meio ambiente, já que não tem respeito por si. Tá bom? Tá dado o meu desabafo aí. Muito bem. Mas vamos falar de coisa boa, gente. Ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente está mais rigoroso do que diz respeito ao consumo, inclusive, de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Já existia, sim, uma regra, mas nada tão preciso, mas agora o aperto está maior. Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma nova lei que considera o fornecimento de bebida como crime
Tá? Crime. Para explicar melhor essas mudanças, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o advogado Dr. Mirabel Alves Rocha, ele que, aliás, é membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, e também especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Está conosco aqui para a gente debater esse assunto, ele explicar melhor e quais são as punições também de quem infringir a lei. Doutor Mirabel, primeiro um bom dia, um prazer tê-lo aqui, para nós debatermos esse assunto bastante importante, no qual nós estamos o tempo inteiro tentando trazer para a juventude, para o adolescente, um ambiente mais saudável, né? E aí nós vemos, às vezes, alguns comerciantes preocupados apenas com o lucro e esquecem que se ele está fazendo aquilo, talvez o filho dele esteja também sendo vítima em outro estabelecimento, de um colega dele. Enfim, o que muda a partir de agora no ECA, depois desse aperto que agora é crime vender bebidas alcoólicas aos menores? Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito bom dia. Veja só, há uma mudança significativa, porque antes, no texto anterior, era considerada contravenção. Exato, contravenção. Uma pena leve. Né? Pena leve, né? Um crime de pequeno potencial ofensivo, quando, na verdade, os fatos mostraram e mostram que vender bebida adolescente é um crime de grande potencial ofensivo. Perfeito. E aí foi transformado em crime, né? Então, antes o que era detenção passa a ser reclusão. Entendi. Né? Nos mesmos prazos, todavia, muda a figura da penalidade. E, para você ter uma ideia, Wilson, o álcool é a droga mais consumida pelos adolescentes. E se começa com o álcool, exatamente. Né? Ele é a porta de entrada, né, como nós sabemos, para drogas como a cocaína, como o crack, como a maconha e outras drogas. Então, é muito bem-vinda essa transformação no ECA, né, que é uma lei muito cidadã, uma das melhores leis referente a criança e adolescente do planeta, do mundo todo, né? Na América Latina é considerada assim uma lei referencial e no mundo todo é assim uma das 4 melhores leis referente a criança e ao adolescente, porque cuida da proteção desde a situação de nascitura, ou seja, desde que ele ainda está no útero da mãe. Está ainda no útero da mãe até os sua maioridade, anos, né? Quer dizer, as nossas leis são leis precisas e fantásticas. O que deixa a gente frágil é a aplicabilidade dela, é isso, doutor? Exatamente, é a aplicabilidade e uma coisa que nós, enquanto nação, precisávamos e precisamos ainda há tempo aprender. A lei, não, no nosso caso, não nasce dos nossos costumes. Ela nasce independente dos nossos costumes e tenta ser transformada em costume. Né? O exemplo desse comentário que você estava fazendo. Nós agora não temos o costume de jogar o nosso lixo no lixeiro, mas nós temos que desenvolver esse costume, né, para nos adequar à lei. Outras nações, elas primeiro desenvolvem o costume e depois colocam isso na lei apenas como uma garantia. Né? No nosso caso, nós precisamos nos adaptar ao texto da lei. Por isso que as pessoas reclamam, olha, o Brasil tem muitas leis e tem pouco cumprimento. E aí eu vejo uma coisa que é muito interessante, que precisa ser feito, e a imprensa vem fazendo esse papel muito bem. Né? Um exemplo disso é esse momento que nós estamos aqui debatendo, é divulgar para as pessoas o conteúdo das leis. As informações. Exatamente, né? Tem um papel educativo, tem um papel pedagógico junto à comunidade. Ótimo, eu também concordo, doutor Mirabel, perfeito. Também acho que a imprensa tem um papel, a imprensa tem que fazer esse papel de ligação, né, da informação que talvez, porque a gente sabe que até para o entendimento da lei, quem não for operador do direito, talvez tenha dificuldades por alguns termos, algumas coisas. E a imprensa tem esse papel de pedagógico, como o senhor disse, de tentar mastigar e de uma maneira mais fácil e ilustrativa, mostrar para a população. Principalmente a de baixa renda, que muitas vezes não tem muita noção do que está acontecendo e acaba infringindo, muitas vezes não por má fé, mas por falta de conhecimento. Muito bem. O senhor achou, então, que saindo da contravenção e agora se tornando crime, vai haver, então, a diminuição ou um pouco mais de respeito, digamos assim, ou disciplinamento por conta dessa nova lei dos comerciantes de restringir a venda para menores? Com certeza, porque a partir do momento em que deixa de ser contravenção e passa a ser crime, todas as pessoas que davam ou que vendiam, que de alguma forma alimentava essa entrada dos adolescentes no vício, vão começar a frear, vão ter, olha, agora vai ser prisão,
Agora vai ser multa, tem inclusive multa, além da prisão, tem aplicação de multa, tem agravamento. Então, tudo isso passa a ter uma repercussão no psicológico daquela pessoa que cometia esse crime muito maior. Pensa duas vezes, ela pensa duas vezes, porque agora, inclusive, há uma exposição muito maior, há uma penalidade, e essa penalidade agora deixa de ser uma penalidade referente a um crime de menor potencial ofensivo para ser uma pena associada a um crime mesmo, né? Está lá tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Da cadeia, essa que é a verdade. A verdade é essa. Porque a contravenção, como acontece, por exemplo, com algumas pessoas que têm aquelas casas de jogos e tal, enfim, que cometem aquilo rotineiramente. Porque a contravenção, na verdade, não deixa tanta mácula para eles e é uma coisa que você tem que fazer o quê? Alguns serviços, né? Prestar um serviço à comunidade agora é diferente, vai para a cadeia, vai realmente ser preso, pagar a multa. Nós estamos recebendo muitas ligações de pessoas perguntando qual a pena, querem saber qual é a pena que será aplicada, até onde vai, como será, caso seja flagrado, como denunciar. E é importante isso que a gente recebe dos telespectadores, essa curiosidade. Eu tenho, inclusive, uma mãe e depois um outro senhor também, que é pai, que ligou, dizendo que o filho começou, ele disse que não está tirando a culpa dele, né, de ter tentado disciplinar, mas o filho fica mais tempo fora do que dentro de casa, porque estuda, vai para outro lugar e tal, e que encontrou o filho em um bar onde ele frequenta e o filho estava bebendo e o filho tem apenas 15 anos. E ele foi conversar com o proprietário do bar e o proprietário disse assim: rapaz, não tem como eu conter. E ele quer saber o seguinte: qual é a punição, como fazer, como denunciar, doutor Mirabel? A pena varia de 2 a 4 anos, pena de reclusão. E ainda uma multa que pode chegar até R$10.000 para ser aplicada sobre aquele estabelecimento, sobre aquele comerciante. Então, há um rigor, nós entendemos, necessário, né, para que iniba a venda, o fornecimento, né, e a pessoa deve procurar o conselho tutelar mais próximo da sua residência, deve fazer uma ligação para o serviço de segurança pública, né, usar o Disque 100 também, que é um serviço de atendimento, de acolhimento de denúncias, mas o mais eficiente, nós entendemos, a curto prazo, seria fazer um contato imediato com o Conselho Tutelar e com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, porque imediatamente será tomada alguma providência nesse sentido. Tem pessoas que também ligaram perguntando o seguinte: se chamar a polícia, a pessoa também, de repente, não, eu creio que seja isso, não foi essa pergunta, mas a pessoa perguntando se chamar primeiro a polícia se resolve. Eu não sei, acho que com a chegada da polícia e ela flagrando aquela situação, ela vai preservar aquele ambiente e acho que ela deva fazer as ligações. Exatamente, olha, veja só, chamando a polícia em primeiro lugar não é nenhum problema. Podemos entender que a força pública ela está vinculada a uma atividade que inibe toda a violação de legislação. Não precisa ser a delegacia especializada. Qualquer viatura, qualquer autoridade pode sim fazer o flagrante delito, pode inclusive proceder à prisão daquela pessoa e já conduzir ela para a delegacia especializada. Não precisa necessariamente primeiro ir no Conselho Tutelar. São vários os caminhos. Então, pode ir na delegacia mais próxima, pode ir na delegacia especializada, pode acionar o serviço via telefone, como pode também chamar a polícia e, se for passando uma viatura, olha, tem um flagrante ali, é um flagrante grave, é fornecimento de bebida, é venda de bebida para criança e adolescente e os senhores precisam tomar as providências. É uma obrigação da força pública proceder dessa forma. Perfeito, tirou as dúvidas. Então, tinha muita gente na dúvida, é o seguinte: às vezes tenta ligar para o conselheiro, não consegue, ou às vezes tenta ligar para o Disque 100, que a ligação é nacional, leva um tempo e eles têm medo que isso demore. E acabe não chegando ao flagrante que eles precisam pegar. Aí, por isso que houve a pergunta de muita gente perguntando: se eu chamar primeiro a polícia, pergunta ao doutor Mirabel, se eu chamar primeiro a polícia, eu estou fazendo certo ou não vai resolver a situação? Com certeza, está fazendo certo, sim. Muito bem, turma. Matamos aí mais uma curiosidade, né, dos nossos telespectadores. Doutor Mirabel, quando nós falamos de criança, por exemplo, e adolescentes, nós não podemos deixar de tratar, então, desse assunto tão delicado sobre que é a mudança da maioridade penal, né, que, aliás, teve até quase tapas e bate-bocas, né? Essa semana. Houve um destempero aí dos deputados que estão muito nervosos. É verdade. O senhor acha que, se ocorrer, por exemplo, uma mudança no envolvimento de menores em crimes, diminuiria? Olha, nós temos uma posição firme desde que nós conhecemos o ECA, né?
de que nós somos radicalmente contra a alteração, né, a redução da maioridade penal. E nós explicamos o porquê. Né, o papel do Estado, né, quando uma pessoa, independente da sua idade, comete um delito, é ressocializar a pessoa. E aí nós perguntamos, o sistema prisional brasileiro, ele ressocializa? Ele nem socializa, imagina. Ele não recupera, ele não... Infelizmente. E aí, cientificamente está provado que o ser humano do 0 aos 18 anos está em fase de desenvolvimento, né? São vários argumentos. O outro argumento é, a nossa juventude, ela está experimentando o que a sociedade está oferecendo a ela, o que o poder público está oferecendo a ela. O artigo 4º do Estatuto diz que são responsáveis pelo saudável desenvolvimento da criança e do adolescente a família, a comunidade, a sociedade e o poder público. Ou seja, são 4 atores. A família, o convívio mais aproximado, a comunidade e o bairro onde eu moro, a sociedade e o país, a cidade, o estado onde eu moro e o poder público, as autoridades constituídas. E nós não temos encontrado resposta suficiente, não há oferta de políticas públicas para a inserção, para a inclusão da nossa criança e do nosso adolescente. Então, você reduzir a maioridade penal é você punir a parte mais fraca, a mais vulnerável da relação. Seria punir aquele que teve menos culpa para que a situação se afigurasse dessa forma. Nós somos a favor, sim, da manutenção da maioridade penal nos 18 anos e da melhoria das condições de ressocialização dos que delinquem. Mas nós somos também a favor, Wilson, de que as pessoas que utilizam os adolescentes ou até crianças para cometer delito, estas sim, tenham as suas penas agravadas ainda mais. Quer dizer, hoje a gente percebe, inclusive os traficantes, os bandidos de uma forma geral, eles sempre levam a tiracolo 2, 3 adolescentes e caso haja uma inserção policial ou qualquer que seja, a arma, a droga fica com o menor. Fica com o menor, eles saem do flagrante e deixam os menores no flagrante. É uma discussão bastante polêmica, porque aí os nossos telefones ficam loucos, aí muita gente perguntando, e é um debate interessante. Claro que eu entendo perfeitamente que nós teremos, eu era no começo até a favor da maioridade penal, da redução. Porém, você conhecendo a realidade do nosso sistema penitenciário, no Brasil e aqui em Alagoas não seria diferente, nós estaríamos colocando garotos de 14, 13, 12 anos dentro de um sistema para que formasse ele cada vez mais bandidos. Mais bandido. Não é? Num sistema que terrível. Então, se a gente botar para 5 anos, não estamos resolvendo o problema. Não é? Porque não adianta. Tem alguns locais em que parece que, parece que nos Estados Unidos, em alguns estados, enfim, parece que a condição da punição é de acordo com como é que eu posso dizer? A gravidade do crime, né? O delito. O garoto de 5 anos, por exemplo, se esquartejou a mãe ou matou com crueldade, ele responderá no maior rigor da lei. Exatamente. O senhor concorda com isso? Olha, para a criança e o adolescente, não, porque, inclusive, quando a gente se refere a um ato praticado por uma criança e adolescente, que ele é tipificado no Código Penal como crime, ele passa a receber uma nova nomenclatura, que é ato infracional. De 0 a 12 anos, o ser humano está na infância. Se ele comete um delito, ainda que esse delito seja punido com 30 anos, como é o caso do homicídio, pena máxima, ele não recebe nenhuma pena, ele recebe medidas de proteção. Porque é evidente que uma pessoa que nessa fase cometeu um crime, alguma coisa muito errada aconteceu na sua educação, na sua formação. 0 a 12 anos. De 12 a 18, que é a fase da adolescência, ele recebe medida socioeducativa, que varia até 3 anos, tem uma variável até 3 anos da aplicação. Há quem defenda uma amplitude maior desse prazo, de 3 anos para um pouco mais, né? Mas o que nós estamos preocupados, Wilson, não é com o tamanho da pena, mas é com a qualidade da aplicação dessa punição. A medida socioeducativa tem um caráter punitivo? Tem um caráter, claro, educativo, pedagógico, mas tem um caráter punitivo, porque está privado, o adolescente, né? Passa 3 anos privado da sua liberdade, para ele a dimensão temporal é muito diferente do adulto. Nós sabemos disso. Então, o que é que ocorre? Naquele lapso de tempo, precisa haver um esforço maior do Estado para que haja realmente uma ressocialização daquele adolescente, o que nós não vemos, infelizmente. Nós assistimos aí, e você sabe,
há muito a dever ainda a uma ressocialização de qualidade. Quer dizer, os adolescentes, enfim, dessa infância, né, os que são apreendidos, por exemplo, eles passam um tempo ocioso. E isso vale tanto para o adolescente, mas até para o adolescente que precisa gastar energia, não é? Está naquela fase ainda, né, de metabolismo, enfim, de crescimento, mas também nos nossos apenados adultos. Porque essa ociosidade e outra coisa, existe uma coisa, nós estamos fugindo porque é um assunto muito interessante. Muito bom. Se você pegar uma formiga e colocar dentro de uma caixa de fósforo, ela vai levar 24 horas arranjando a maneira para fugir. Isso é instintivo. É instintivo. De qualquer, nós somos animais, temos o poder do raciocínio, né, que muitas vezes não usam, né, enfim, mas a gente quem ficar preso, né, cerceado da sua liberdade, vai arranjar uma maneira de fugir. Isso aí é público e notório. Então, se você não tem, no momento em que você está sendo ali ressocializado, digamos assim, nenhuma atividade, nenhuma conversa psicológica, não é? No momento tratamento, nenhum acompanhamento. Isso, apenas você está confinado, quer dizer, é um armazém de ódio colocado. Eu coloco nisso, você coloca 4, 5 pessoas no local onde cabem 2, tem 15, 20 pessoas, completamente ali tratados como se fossem vermes e com isso criando cada vez mais um ódio. Uma revolta que não vai resolver a situação e quando ele sair, essa revolta vai ser maior ainda e será descontada em quem, doutor Minabel? Ela vai contra a própria sociedade. Exatamente. Então nós estamos criando bichos, essa que é a verdade. Eu digo sempre, Wilson, que os presos são nossos. A gente tem mania de dizer assim, não, fica longe, né? Eles são da sociedade toda. O sistema prisional é nosso, é da sociedade. Então nós precisamos ter um olhar, né, que gere para nós não consequências, mas gere benefícios. Claro. Então a gente precisa cuidar. E é interessante esse exemplo que você deu da formiga. Quando nós olhamos o texto da Constituição Federal, o direito à liberdade está elencado em segundo lugar, ou seja, é o segundo direito mais importante para o ser humano. Exatamente. Primeiro a vida, depois a liberdade. Pois é, enfim, é terrível, terrível. O que precisa mudar então, doutor Minabel, só para a gente terminar? Os nossos telefones ficam uma loucura, é uma discussão, o nosso tempo infelizmente é curto, o bom é que a gente passasse uns 3 dias aqui para discutir isso, que é um assunto bastante polêmico. É verdade. O que precisa mudar para evitar, por exemplo, que os jovens se envolvam cada vez mais na criminalidade? Nós estamos vendo, inclusive, e é por isso que essa discussão no Congresso, né, numa discussão que houve calorosa, e é sempre polêmica, como alguns defendem, inclusive nessas discussões que quase se pegam, inclusive lá, ele diz assim, o senhor está defendendo bandido? Leve para sua casa, leve bandido. E eu recebo algumas ligações agora dizendo o seguinte, diga ao doutor e o senhor que levem para casa então os bandidos. A gente entende, né, às vezes essa revolta de quem já foi, ele disse que já foi assaltado 5 vezes, o telespectador. Claro, a gente entende. Quem é que aceita ser assaltado ou ser violentado de uma forma qualquer, enfim. A gente entende isso, mas não podemos também tratar tudo de violência com violência. E olha que eu sou uma das pessoas mais duras em relação a qualquer que seja a pessoa, seja da minha família, de quem quer que seja. Aconteceu, errou, tem que receber o maior rigor da lei para que ele aprenda. Então, só para que o senhor possa responder aos nossos telespectadores essa situação, eu sei que o senhor deve ter respondido isso várias vezes, não é fácil, mas eu conheço o senhor, sei da sua competência. Veja só, nós lamentamos todos os atos delitivos, eles trazem consequências para as pessoas que são vítimas, né? Nós, sinceramente, lamentamos, né? Mas nós lamentamos também que essa formação delituosa, ela não é de graça, ela tem o seu nascedouro na exclusão, né? O nascedouro de cada delinquente hoje é a exclusão social, é o desvio, é a corrupção, né? Que desvia o dinheiro da merenda escolar, da escola integral. Nós entendemos isso, que a solução seria essa, seria incluir os alunos na escola integral, escola pública de qualidade integral. Nós não teríamos essa delinquência aí. Nós sempre lembramos do exemplo da Espanha. A Espanha tem um sistema de proteção à criança e ao adolescente notável e não é caro. É escola em tempo integral e toda a comunidade tem um compromisso de ligar para as autoridades se vê uma criança na rua, fora do horário da escola. Eu estive lá, presenciei isso. Nós fizemos um intercâmbio na área da criança e do adolescente
para verificar como funciona o sistema educacional, isso, o sistema de aplicação de penas. E eu fiquei impressionado, as pessoas ligando, olha, não pode ver uma criança fora, na rua, quando é horário da escola. Então, a gente tem que fazer como os índios, né? Algumas tribos, é muito interessante. Todas as crianças e adolescentes, filhos de todos eram filhos de todas as pessoas. Entendi. Entende? Então, eu tenho que ver toda criança, todo adolescente como se ele fosse meu filho. No momento que eu vejo isso, as crianças e adolescentes da minha cidade como se todos fossem meus filhos, eu passo a cuidar de todos, né? Passo a ter preocupação. Essa pessoa que está triste, revoltada porque foi assaltada, foi vítima, eu lamento. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se fosse o teu filho que assaltasse alguém, você gostaria de protegê-lo também? Então, no momento que você começa a ver essa pessoa que a gente às vezes bota um carimbo, é delinquente, é criminoso, mas que a gente passasse a ver como nosso filho, a gente passaria a ter uma preocupação maior com ele para tentar inseri-lo, recuperá-lo, para ele voltar para o convívio social, uma pessoa renovada, uma pessoa agora sim com perfil de honesto, uma pessoa incluída. A exclusão social é o motor da delinquência e isso nós temos que combater como cidadão. Muito bem. E trazer essa responsabilidade também para ele, porque muita gente fala o seguinte, não, mas eu pago meus impostos, então é o governo que se vire e tal. Mas nós temos nosso papel também, fundamental, fiscalizar, né? Cobrar. Exatamente, votar certo, não é? Não vender sua consciência, tudo isso, o senhor tocou num assunto importantíssimo, falta de políticas públicas, muitas vezes, porque nós, infelizmente, colocamos, ninguém chegou lá trazido por uma nave espacial, através da democracia. Precisamos também fazer a nossa parte. Às vezes a gente aponta muito com 3 dedos apontados para a gente. É verdade. Então é bom a gente fazer também a nossa parte. Por isso que eu digo, eu posso cobrar, doutor Mirabel, porque olha, eu até sofro com isso, porque o mundo é meio que esculhambado, né? Digamos assim, na expressão mais popular. Sim. E eu quero fazer as coisas como todas certinhas, como manda o figurino. Certo. Então eu sofro. Então eu não paro o meu carro na garagem que atrapalha uma pessoa. Isso. Eu não paro, a clínica é aqui, eu vou parar aqui, depois se alguém sair, buzina, você vem tirar o carro. Não faço, porque eu não queria que fizesse comigo, não paro no local que tenha. Então, quando a gente começa a fazer algumas coisas, respeitando o limite dos outros, nós vamos conseguir ter uma harmonia melhor de convivência. E isso é para tudo. Parece ser uma conversa balelada e falácias, enfim, mas se cada um, claro que eu sozinho será o beija-flor apagando o incêndio na floresta, mas se cada um tomar para si essa responsabilidade, não é? Nós teríamos amenizado esse sofrimento, né? Quer dizer, nós temos pessoas largadas nas grotas, nos morros, em algumas outras periferias, sem nenhuma atenção básica, mínima de saúde ou de esporte e lazer, nada. Qual é o final disso tudo? Infelizmente, o poder paralelo que se instala e aproveitando essa fragilidade do Estado, eu falo do Estado de uma forma geral, acaba conduzindo essa criança que tem um sonho, porque é uma criança como o meu filho, como o seu filho, do Mirabel, enfim, que tem um sonho. Não é porque ele mora na lama, ou porque mora num grande condomínio, ou porque mora de frente para o mar, ou porque mora na grota. Todos são crianças, a essência é a mesma, do sonho de brincar, de ter um brinquedo, de ter aquilo que passa na televisão. É o sonho de qualquer criança. Porém, graças a Deus, os nossos, nós podemos dar um pouco desse carinho, desse afago e desse desejo das crianças. E na favela? Ele pede ao pai que ganha um salário mínimo, que passa o dia inteiro trabalhando, a mãe também trabalha fora, ele passa o tempo inteiro após a escola, que não é integral, por isso a importância que o doutor Mirabel está dizendo da escola integral, porque essa criança estaria ocupada o horário integral, literalmente, após a noite, quando o pai ou a mãe chegasse, buscariam, ele estaria apenas fazendo a tarefinha dele e iria dormir porque estava cansado, porque cumpriu todo o seu dia. Mas aí ele fica pelo menos um horário na rua hoje. E é nessa rua onde os grandes monstros, traficantes, bandidos, vagabundos, que vai existir sempre, em qualquer lugar tem, sabe disso, vão lá e vão predar as nossas crianças e nos tornarem, como nós estamos vendo aí, infelizmente, uma grande quantidade de adolescentes e crianças, né, sendo utilizadas para o tráfico e para a criminalidade, né, doutor Mirabel? É isso mesmo? É isso mesmo, A cidadania de quem está na grota não é diferente da nossa cidadania, da cidadania do governador, da presidente da República. Isso. Eu vou dizer isso com base não nas minhas próprias convicções, mas no que está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Claro, perfeito. É isso que nós podemos e que temos que começar a entender, que nós não somos diferentes em nada.
elevada do ponto de vista da nossa cidadania. Nós precisamos fazer com que esse abismo que há entre classes, eu odeio esse negócio, classe A, classe B, esse negócio de alfabeto, não existe isso. Verdade. Todos somos iguais. Alguns tiveram um pouco mais de sorte, outros não. Então você que teve mais sorte, tente trazer aquele que não teve tanta sorte para perto e não se afastar. Esse que é o problema. A sociedade acabou fazendo isso, cavando cada vez mais esse abismo. Verdade. E agora está pagando as consequências. É uma colheita, né? Colheita. Cada um fazendo o seu plantio para colher os frutos bons depois. Não é isso, doutor Mirabel? Olha, doutor Mirabel, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, pela maneira como o senhor, muito tranquilo, né? E tem que ser mesmo, porque o assunto é bastante interessante e polêmico, mas com essa luta incansável, eu acompanho o seu trabalho. Estamos à disposição na OAB, na Comissão de Direitos Humanos. Muito bem, dá um abraço. E é uma satisfação, uma alegria estar aqui. Nosso presidente também está mandando um abraço para você, doutor Tiago, doutor Daniel Nunes, que é o nosso presidente. De infância, né? Muito gente boa. Que bom, dê um abraço a todos. Muito obrigado. Doutor Mirabel Alves Rocha, que conversou com a gente aqui sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele que inclusive faz parte também é membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, e também é especialista, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, né? Enfim, conversou com a gente aqui para debater que agora é crime. Essa é que é a grande verdade. A partir de agora, qualquer que seja o estabelecimento comercial, ambulante ou quem quer que seja, vendeu bebida alcoólica para menor de 18 anos, então, por isso, peça a carteira de identidade a quem for comprar no seu estabelecimento, para que você depois não se complique e seja preso no maior rigor da lei. Tá bom? Doutor Mirabel, mais uma vez, um bom dia, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Sempre que precisar, esse espaço está à sua disposição. Muito obrigado. Prazer, tá bom? Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já. Não sai daí, tem muita coisa ainda do Fenômeno Uma Vez do Povo. A gente volta já. Parabéns pelo seu trabalho lá. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Honda Civic motor 2.0 IVTEC Flex One. Teto solar, painel multiplex, função Econ, display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas.
A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 da NET, das organizações Arnaud de Mello. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. Aliás, um abraço aí, né, o meu amigo Vinícius, a dona Zenaide, né, que sempre, todas as manhãs, assim que eu cheguei, o meu amigo Vinícius disse, Wilson, não esqueça de mandar um abraço para a dona Zenaide, que ela já ligou para cá dizendo que está ligadinha no programa Uma Vez do Povo. Dona Zenaide, mais uma vez, ó, beijo para a senhora, muito obrigado. E obrigado também aqui pelas mensagens. Deixa eu ver se eu consigo ler algumas mensagens aqui. Como é que está o nosso tempo aí? Deixa eu ver se eu consigo ver algumas mensagens aqui, que ela manda para a gente no 81229065. Ela mandou uma mensagem aqui fantástica. Wilson Júnior, você é a coisa mais importante para todos os telespectadores. É a voz do povo com coragem e com verdade. Um beijo grande. Deus te abençoe. Muito bem. Dona Zenaide, um beijo para a senhora, muito obrigado pelo carinho das suas palavras, tá bom? Está sempre nos assistindo aí. A Clédia também, a Clédia mandou o Wilson. Deixa eu ver o da Clédia aqui, porque ela, se eu tentar achar o da Clédia, que tem um monte, até agora tem um monte de gente ligando aí, não tá. Enfim, a Clédia manda o seguinte, Wilson Júnior, não esqueça nunca de mim, estou sempre te assistindo, manda um abraço para meu pai, o Carlos Jerônimo, e para minha mãe, dona deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, Jerônimo, ela separou aqui o nome, não dá para ver. Dona Bernadette, muito bem, porque ficou Ber separadinho, acho que na hora da digitação, né? Dona Bernadette, tá bom? Muito bem, então, obrigado aí pelo carinho, minha amiga Clédia, obrigado mesmo pela sua audiência, obrigado de coração a todos vocês. E, gente, olha, a educação acumula um dos efeitos dos cortes federais, queda de 8,45% no repasse do Fundeb. E é neste cenário que Renan Filho se encontra com a presidente Dilma Rousseff. Aliás, se encontra hoje, não só ele, como todos os governadores do Nordeste, né, para conversar com a presidente Dilma Rousseff. Vamos saber os detalhes na coluna No Ponto com Odilon Rios. Vamos ver. O primeiro bimestre da era Renan Filho foi de arroxo na educação. Queda de 8,45% no repasse do Fundeb, comparado aos 2 primeiros meses do ano passado. Educação é prioridade para o governador e é a área mais criticada entre os aliados do Palácio República dos Palmares. Pode ser choro de quem não conseguiu cargos, mas o secretário Luciano Barbosa ainda não mostrou para que veio na pasta. E a crise do lado de fora não esconde os problemas do lado de dentro da máquina. Renan Filho não esperava assumir um governo com uma dívida superior a 400 milhões de reais, herdada de Teotônio Vilela Filho. Também não previa que os cortes federais seriam tão profundos como no Fundeb. Em Arapiraca, Célia Rocha enfrenta a ameaça de greve dos professores. Em Maceió, Rui Palmeira está com os postos de saúde quase parados, reflexos também da crise, mas não apenas ela. O governador se reúne com a presidente Dilma Rousseff e os governadores do Nordeste. Os municípios estão sobrecarregados pelas obrigações federais e Alagoas ainda tem pela frente uma dívida de quase 10 bilhões de reais impagável e os juros este ano somam 850 milhões de reais. A crise obriga a criação de novas espécies de seres humanos do governo Renan. Estes ainda são raros e o tempo pressiona por soluções menos amadoras. E, 1
Muito bem, Odilon Rio, sempre no ponto. Muito bom. Gente, vamos falar agora sobre a questão imobiliária. Estou recebendo, meu querido, como a gente sempre recebe todas as quartas-feiras, o doutor Antony Lima, especialista em direito imobiliário, o papa do direito imobiliário, né, como ele ficou conhecido. Você mora em um condomínio e depois descobre que o mesmo está registrado como associação de moradores, e aí passa-se a questionar sobre a validade da cobrança da taxa condominial. Tem brigas ferrenhas, com gente grande, inclusive, em relação a isso. Essa semana, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão acerca das cobranças das taxas por associações de moradores, tá bom? Para saber mais sobre tudo isso, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios e no quadro imobiliário, que vai abordar e trazer detalhes sobre essa questão, que eu também estou curioso e quero saber, o nosso amigo doutor Antony Lima, no quadro imobiliário que está no ar. Doutor Antony Lima, prazer tê-lo aqui, sempre elegante, muito bem, como é que vai? Tudo muito certinho, família, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, amigo. Você também, tudo em ordem? Para minha comadre, dona Marinalva e a toda a família, viu? Que bom saber. Marcar muito um dia para a gente voltar de novo àquela pérola da piscina. Sim, né? Claro, aquele chá da tarde. Chá da tarde. Muito bem, doutor. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom Deus. Vamos tocar nesse assunto, que eu acho que tem brigas ferrenhas sobre isso, né? Rapaz, foi uma decisão agora polêmica, né? Foi uma decisão, salvo engano, agora dia 13 ou foi dia 23, salvo engano, e é como primeira mão que nós estamos trazendo para o quadro Direito Imobiliário. Muito bem. E o que é que acontece? Se eu acho que você consegue lembrar, o ano passado nós tratamos sobre esse tema aqui, sobre o seguinte aspecto, que era condomínios atípicos, que se equiparava a um condomínio, mas que na verdade é a associação de moradores. E aí existe, Wilson, aquela diferença da associação de moradores, aquela que beneficia, né, os moradores locais, onde são associados, para esse outro tipo de associação de moradores, que são condomínios horizontais, criados com a finalidade de condomínio, ou seja, com a preservação de segurança, de limpeza interna, né, de manutenção de um patrimônio particular, e a questão da outra associação. Então, muitas vezes, o que é que se criou? Tem vários condomínios, inclusive aqui na nossa capital, em que não foi criado como condomínio, e sim como associação de moradores. E nessa associação de moradores, passa a inserir a taxa, como se fosse uma taxa de condomínio. E aí, visando isso, várias questões surgiram, como, por exemplo, a cobrança dessa taxa. Se a cobrança era válida, se não era, como é que deveria funcionar isso. E, inclusive, pessoas atrasavam o seu pagamento e estavam sendo executadas judicialmente. Então, em cima disso, o STJ tomou esse posicionamento essa semana passada, no tocante aqui. Havendo essa cobrança, se a pessoa não for realmente afiliada ao condomínio, obviamente, a associação de moradores, a cobrança é legal. Com isso, deixaria, então, de existir o permissivo legal para inserir essa cobrança a esses condôminos em atraso. Muito bem. É a dúvida da turma ali, porque parece que o Josiel mora num local que diz que é condomínio, mas só tem 2 casas. Não sei como é que consegue. Enfim, mas 2 casas não mas cobra um condomínio? Cobra a taxa? Cobra um condomínio, que é a maior dificuldade para as 2 casas. Para as 2 casas ratear as despesas. É um terreno com 2 casas. Isso é condomínio? Não, isso não é nem associação, né? Nada. São 2 casas independentes, a não ser que feche. Porque tem aquela questão, né? O condomínio, existe aquela diferenciação, isso do condomínio para essa associação de moradores. Eu quero saber, associação, o que é associação? Quando se fecha o condomínio horizontal, é isso? O condomínio em si, ele já vem instituído por lei. Então, quando ele é instituído por lei, com suas regras próprias, ele é formado, ele é iniciado como um condomínio dentro das regras legais, esse sim é permitida a sua taxa condominial, que é para fazer faces às despesas com segurança, a manutenção de áreas comuns, como piscina, a energia da área comum, essa coisa toda. Já a associação de moradores são condomínios, na grande maioria, horizontais, ou seja, de casas, que ele foi criado inicialmente como lotes,
e aí nesses lotes fizeram as edificações. Veja que existe também a participação do ente público, porque é uma área pública, então teria que haver e tem que haver a ortoga do poder público para permitir que se coloque uma cancela, que se feche aquele condomínio, porque o condomínio que não é uma associação de moradores, que não é criada com um regime condominial, ele utiliza-se de partes públicas, de vias públicas, e muitas vezes é concedida apenas uma ortoga para um determinado ponto, e às vezes a pessoa vai lá, fecha, bota segurança e ninguém passa. Exatamente. E isso também é fiscalizado pelo poder público, no caso pelo município, seja o município de Maceió ou qualquer outro município, né? E o que é que acontece? Essas partes, esses terrenos que foram criados, eles foram criados, na grande maioria, como uma associação. Entendi. E aí não há afiliados. E aí essa associação começa a cobrar a taxa condominial. E essa é a pergunta. Por exemplo, tem muita gente perguntando o seguinte, se é uma associação, a cobrança é legal? Olha, é legal desde que estejam todos afiliados. Porque a liberdade da associação, ela é vista e inserida na própria Constituição Federal. Ninguém é obrigado a se associar ou a manter-se associado. E é por isso que algumas questões, não vamos citar detalhes, mas algumas questões que aconteciam, por exemplo, em um local onde eram lotes e que depois se viram numa situação de fechar por questão de segurança, não é? Sim. E era uma associação. E algumas pessoas concordaram que fechasse, mas não quiseram pagar a taxa. E essas brigas estão virando ferrenhas, inclusive, chegando até às vias de fato em alguns momentos. E a pessoa está questionando na justiça o direito dela de não pagar essa taxa, porque quando ela comprou o lote, inclusive hoje onde está construída a casa, era uma rua comum e não um condomínio ou uma associação. A pessoa está coberta, a pessoa que não está pagando essa taxa. É uma questão de bom senso, é isso? Olha, na verdade, se houve esse fechamento da rua, se houve essa transformação, haveria necessidade do próprio presidente dessa associação ou regularizar mediante a filiação de todos ou transformar a associação para o condomínio. Como a decisão do STJ vai no sentido de que não é obrigado a se pagar a taxa, ou seja, se a pessoa não tiver afiliada à associação, essa cobrança que hoje vem acontecendo costumeiramente na justiça, ela não vai ser mais válida, Wilson. Por quê? Porque simplesmente o STJ definiu que para haver a cobrança tem que haver a filiação. Se não há, a cobrança é ilegal. Agora, como você bem frisou, há a questão do bom senso. Por quê? Porque a pessoa está se utilizando, por exemplo, às vezes, da própria segurança interna, de uma segurança, uma vigilância motorizada, de um recolhimento de lixo ali dentro do próprio condomínio, para a limpeza de um terreno, das vias públicas ali. Então, quer dizer, essa taxa que é cobrada por associações de moradores, elas são cobradas para a manutenção, vamos dizer assim, em tese, daquele que seria um condomínio, quando na verdade ela está sobre um estatuto de associação. Muito bem. Quer dizer, então, quem estiver questionando isso na Justiça, com essa nova decisão do Supremo Tribunal de Justiça, praticamente eles estão acobertados de não pagar mais o que estavam sendo questionados anteriormente, é isso? Exatamente. A não ser que o condomínio prove que ele é filiado, a associação prove que ele é um afiliado, ele é filiado da associação. E aí as próximas decisões, de agora por diante, Wilson, eles vão ter que seguir a mesma linha do STJ. Então, por exemplo, se foi tomada uma decisão de que a pessoa é obrigada a pagar aquele condomínio, em sede de recurso, essa decisão será revista, porque tem que obedecer pela regra do 543C do Código do Processo Civil, ele tem que obedecer o regime instituído pela decisão em sede de recurso repetitivo pelo STJ. Muito bem, doutor Andy, perfeito. O presidente da associação, então, por exemplo, de moradores, o que ele tem que fazer para regularizar a situação? Por exemplo, se ele, caso esteja numa situação como essa? Ele tem que correr o mais rápido possível, porque é o seguinte, ele tem que fazer a sua assembleia, convocar uma assembleia e tentar reorganizar, né, inclusive, exatamente, convencer inclusive os moradores a essa situação. Por incrível que pareça, Wilson, eu tenho uma casa em condomínio também e há 1 ano ou 2 anos atrás eu vinha debatendo isso numa assembleia
ordinária. E eu disse isso, e algumas pessoas até disseram, não, isso não vai acontecer não, porque condomínio tal é da mesma forma. Eu digo, gente, ninguém é obrigado a se manter associado ou a permanecer associado. E isso pode mudar. E realmente, enquanto antes o STJ vinha tomando a posição de que haveria o aproveitamento daquele condômino, daquele associado, dos serviços que eram prestados, hoje ele diz, você está aproveitando os serviços prestados, está, mas também você não é obrigado porque você não é afiliado. Então, quer dizer, veja que é uma coisa que eu já havia planejado, já havia informado isso há mais de 2 anos e o Supremo Tribunal de Justiça entendeu nesse posicionamento. Por isso que você é o Papa do direito imobiliário, viu? Então é isso. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez, meu querido doutor Antônio. Eu que agradeço, amigo. Sorte e sucesso aí. Essas informações são muito precisas. Isso, e trazendo sempre novidades aqui para o seu programa e para todos que nos acompanham. Soltando a música, como o senhor é o Papa do direito imobiliário, está aí. Ave Maria, para que o senhor possa. Um abraço a todos. Um abraço, sucesso para você, muita paz, muita saúde, obrigado, competente e inteligente. Um abraço. Doutor Antônio Lima, o Papa do direito imobiliário. Um abraço. Tchau. Um abraço, obrigado, amigão. Tá aí, doutor Antônio, sempre competente com esse astral maravilhoso, né? Bom, meu querido diretor, deixa eu puxar aqui o meu púlpito, que o nosso Cis News também não ajuda, não é? Me ajude aí, meu querido diretor, para onde é que nós vamos? Meu querido diretor? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial, tá? Enquanto a gente consegue se organizar aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes para vocês também. Nós temos inclusive uma fuga que aconteceu, não é isso? Em Batalha, diretor? É isso? Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E um caso de malária que está aqui no Elvio Alto, né? Ele é de União dos Palmares, está aqui, está em estado grave, inclusive. Vamos saber detalhes sobre isso também daqui a pouquinho no Fenômeno A Vez do Povo. Não sai daí, eu volto já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. O time da defesa tá cheio de gente bacana. Mas o time do ataque é perigoso e pode estar de olho em você. Se alguém que você não conhece te oferecer uma carona ou pedir para entrar num veículo por qualquer motivo, diga não. Mesmo que esteja com alguém que você conhece, tenha atenção às propostas que fazem para você. Se isso acontecer, conte para alguém em quem confia ou ligue para o número 100 e fale tudinho para quem atender. Defenda-se.
Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. You just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET, sem perder tempo, direto à notícia. Olha, policiais civis da Delegacia Regional de Batalha, eles conseguiram, gente, olha, evitar na tarde de ontem uma tentativa de fuga em massa. Os policiais realizaram uma vistoria e encontraram em uma das celas, que abrigava, inclusive, 13 presos, parte de uma colher, um cabo de uma panela e um pedaço de alumínio com os quais os detidos estavam cavando um buraco na parede. Mas também com a parede dessa, até com a unha você cava, né? A polícia acredita que a fuga ocorreria durante a madrugada, né? Um buraquinho considerável aí, com a faquinha, até com aquela colherinha, até com um bilírozinho, né? O invisível, como alguns chamam, né? Mas cavando ali, que isso não é. A delegacia que era uma casa que foi feita para morar. Aí fizeram a adaptação para uma delegacia. E as paredes já todas vejam que a terra está molhada, tá vendo? Porque as paredes úmidas, as paredes são úmidas, não tem nenhuma proteção para evitar as fugas. Aí iam fugir tudo, aí uns 13, 15, 20, que tivesse de bandido aí, iam fugir. Mas aí a polícia conseguiu abortar essa tentativa de fuga aí por esse buraco, tá bom? Muito bem. E olha, 3 homens e uma mulher invadiram, inclusive, a casa paroquial da cidade de Viçosa. O grupo armado levou um veículo Fiesta de cor preta, alguns envelopes que continham dízimos, inclusive, arrecadados das doações dos fiéis, né? Segundo informações da Polícia Civil, no momento, inclusive, da invasão, o padre estava na igreja, inclusive, ouvindo confissões dos seus fiéis, né? Após o crime, a polícia chegou a fazer diligências na região, mas não conseguiu prender até o momento os meliantes. Inclusive, nesse momento, no momento em que eles invadiram a casa, eles perguntavam o tempo inteiro onde estava o padre. Cadê? Onde está o padre? Onde está o padre? Eles pediram, bateram na casa paroquial, as duas secretárias, né, as duas mocinhas que trabalham lá, abriram a porta, eles fizeram algumas informações, pediram um copo com água e no momento em que elas abriram a porta e trouxeram a água, eles acabaram levando lá para dentro, mostrando as armas e foram fazendo o cata e a todo tempo perguntavam a elas, cadê o padre? Onde está o padre? Onde é que está? O tempo inteiro perguntando pelo padre. Enfim, não sei se era porque não queria que o padre reconhecesse, né, reconhecê-los, né, enfim, pudesse reconhecê-los, enfim, ou para saber se o padre sabia onde estava uma maior quantidade de dinheiro, enfim, não sei. Foi que aí, mais uma vez, o desrespeito total na casa do nosso querido Jesus Cristo. Enfim, ninguém respeita mais nada, nada mesmo, nada.
Olha, e Alagoas, gente, deve intensificar as ações para o cumprimento da lei antifumo aqui no estado de Alagoas. O repórter Videlan Araújo entrevistou o procurador regional do trabalho, Rodrigo Alencar, para trazer mais informações sobre esses momentos mais apertados para os nossos queridos fumantes, que ao chegar no local tem que sair, tem uma série de restrições. Vamos saber, o Videlan vai trazer os detalhes. A matéria dele, acompanhe. A reportagem da TV Mar Canal 25 acompanhou uma audiência realizada ontem aqui na Procuradoria Regional do Trabalho, localizado na Mangabeiras, para um assunto pertinente ser discutido: o combate ao uso do cigarro em ambientes públicos. O procurador Rodrigo Alencar foi quem, inclusive, intermediou a presença de vários representantes e vai conversar conosco a respeito desse assunto. O que é que ficou definido, doutor, a respeito dessa medida que pode, inclusive, trazer mudanças na forma como está sendo colocado em alguns estabelecimentos aqui em Alagoas? Na audiência de ontem, né, que já realizamos várias, ficou definido que a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ela deve orientar todos os seus associados a cumprir a legislação pertinente ao tabaco, né? É preciso sinalizar esses ambientes. É preciso que o pessoal seja treinado a orientar os clientes que insistem em fumar acerca da proibição e, em caso de resistência, chamar inclusive a força policial, se for o caso, mas antes é preciso fazer todo um trabalho de conscientização. Então, é preciso, em última análise, proteger a saúde dos trabalhadores, né, dessas empresas, que são os mais lesionados. O garçom, o pessoal que atende o público em bares e restaurantes, eles não têm a opção de se retirar do local. Então, eles ficam durante toda a jornada do trabalho submetidos àquele ambiente, né, onde eles trabalham, e se aquele ambiente estiver impregnado pela fumaça cancerígena do cigarro, ele vai ser infectado, ele vai ser afetado também, entendeu? Então, e a gente sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o fumo passivo, que é aquele que está sujeito a pessoas que não são fumantes, mas que estão submetidas à fumaça do cigarro, é a terceira causa de morte evitável do mundo. Então, não é brincadeira, as pessoas morrem por conta do fumo passivo. Então, é preciso proteger a saúde desses profissionais empregados de bares e restaurantes. Como a Procuradoria avalia a maneira que está sendo tratada pelos estabelecimentos esse assunto aqui em Alagoas? Veja só, o poder público já precisa fazer sua lição de casa. É preciso que o Estado de Alagoas, através de seu governador, é preciso que o município de Maceió, através de seu prefeito, que eles editem atos normativos garantindo aos seus servidores ambientes livres do tabaco. Então, eles precisam sinalizar que os órgãos públicos já são livres do tabaco, entendeu? Eles precisam garantir isso. Não é uma discricionariedade, é algo que está imposto pela lei. Então, é preciso que o primeiro poder público faça o dever de casa, para depois a gente ir para o setor privado. Então, assim, as secretarias de saúde, não é admissível que numa secretaria de saúde haja algum órgão da Secretaria de Saúde onde pessoas fumem indiscriminadamente. Então, isso é um absurdo, né? Um absurdo. Então, assim, os chefes do Poder Executivo, eles precisam tomar para si a causa. É uma causa que não vai trazer grande prejuízo para os cofres públicos, porque há vários parceiros e não requer grandes gastos, né? Então, assim, é preciso fortalecer a vigilância sanitária municipal, a vigilância estadual, que são os órgãos de fiscalização, para que a gente caminhe rumo à civilidade, né? Para que as pessoas, os trabalhadores, aqueles mais vulneráveis, não fiquem submetidos, contra a sua própria vontade, à fumaça cancerígena do cigarro. Doutor, por falta, muitas vezes, de conhecimento da nossa população, eu queria que o senhor explicasse, aproveitando o espaço da TV Mar, como funciona essa lei antifumo. A lei antifumo, ela já é bastante antiga, é a Lei 9294 de 1996, ela é de junho de 1996. Ela proíbe o fumo em recintos coletivos de trabalho, né, ou não, são recintos frequentados pelo público. Essa lei ela sofreu diversas alterações até dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, a lei encerrou com os chamados fumódromos, não pode mais haver aquelas áreas reservadas para o fumante, e o fumante ele só pode fumar em locais a céu aberto, entendeu? Se o local for fechado em alguns de seus lados, né, esse local ele não pode,
o fumante ele não pode fazer uso do cigarro nesse local. Então, se ele for... porque se alegava muito o seguinte, aqui o bar é aberto, aqui tem uma área aberta ao público, mas se ele é fechado em alguns dos seus lados, ele não pode fumar. Então, a gente tem vários exemplos aqui em Maceió de bares e restaurantes que eles não são climatizados, quer dizer, não tem o aparelho de ar-condicionado, mas ele é fechado, né, em alguns de seus lados. E aí não pode fumar porque a fumaça fica impregnada ali, né, e o trabalhador, o consumidor, também fica submetido a essa fumaça cancerígena. Obrigado ao doutor Rodrigo Alencar, ele que é procurador aqui da Procuradoria Regional do Trabalho, recebeu inclusive a reportagem da TV Mar Canal 25, que ontem acompanhou essa reunião com a presença de várias lideranças, com os representantes, obviamente, de vários segmentos aqui do estado, da capital alagoana principalmente, e agora o processo vai entrar em vigor pelo que passou o próprio procurador em entrevista para a nossa reportagem. Tem que ficar de olho aberto os proprietários de bares e restaurantes aqui na capital alagoana com essa questão do fumo, principalmente na forma de orientar os clientes, como também já alertou o procurador Rodrigo Alencar em entrevista à nossa reportagem. Com imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 da NET. Muito bem. Então, aí, as informações agora é realmente a caça total aí, realmente, aos fumantes, né? E infelizmente, é um local onde você fuma e o outro, que é o fumante passivo, que é o que sofre mais com a fumaça que você bota para fora, né? Então, nos locais fechados agora, o fumante não tem vez mesmo. Vai ter que sair e ir para a rua, não tem mais locais precisos para fumantes. Tem que ir para a rua mesmo, infelizmente. Isso é terrível. Está almoçando, está jantando, quer fumar, tem que sair do local. Então, o bom é que deixe o vício, né? Até para salvar melhor a sua vida aí com muito mais tranquilidade. Olha, nós vamos ao vivo nesse exato momento, direto, nossa equipe já está posicionada, estamos ao vivo com a Meline Lopes e o repórter cinematográfico Valdemir Soares, num protesto dos servidores do município que estão instalados na frente da prefeitura nesse exato momento, fazendo aí reivindicação. Meline Lopes vem ao vivo direto do bairro da Pajuçara, da sede da prefeitura de Maceió. Meline Lopes, é com você, muito bom dia. Bom, daqui a pouquinho a nossa amiga Meline, porque nós tivemos um pequeno probleminha técnico, né, aí, enfim, por conta do sinal, mas estamos estabelecendo, enfim. Pede para que ela falar com isso, senão ela vai dar entrevista lá e a gente está achando que, não é? Ok, então, ok. Nós estamos em um probleminha de áudio, não é? Probleminha do áudio lá, eles vão só tentar a gente restabelecer o nosso sinal. Nós estamos com o sinal perfeito aqui agora, vendo lá essa manifestação. Daqui a pouco a gente traz ao vivo, tá? Gente, olha, o alagoano Agildo Pereira de Araújo, de 34 anos, ele foi diagnosticado com malária tipo falciparum, né, que é a mais grave dentre os 4 tipos da doença. Ele está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Elvio Alto, né? A Meline Lopes tem mais informações sobre essa doença a qual acometeu esse rapaz, que é de União dos Palmares. Vamos ver a matéria, vamos ver. Foi confirmado nesta segunda-feira, dia 23, o diagnóstico de malária do paciente de pouco mais de 30 anos, que está aqui internado no Hospital Elvio Alto, no bairro do Trapiche. Eu tenho aqui ao meu lado o doutor José Maria Constant, ele que é infectologista e vai nos passar algumas informações acerca da doença. Doutor José Maria Constant, o que é que as pessoas precisam estar informadas sobre a malária? Primeiro, de que nos últimos 10 anos foram 8 casos por ano, mas apenas um óbito aqui em Alagoas. Bom dia a você, bom dia à equipe, a todos que nos veem e ouvem. Bem, malária é uma doença parasitária, ou seja, é causada por um parasita, por um protozoário, que na verdade é um parasita do sangue. Esse parasita ele prolifera em glóbulos vermelhos. É uma doença que é hiperendêmica, ou seja, existe em grande quantidade aqui no Brasil, na região amazônica, e muitas vezes a malária também se manifesta em algumas outras regiões, por exemplo, no centro-oeste, e recentemente nós tivemos um surto de malária em uma determinada mata no sudeste do Brasil. Mas é uma doença que não existe mais aqui no estado de Alagoas, ela foi completamente, digamos assim, controlada,
E é uma doença que não é contagiosa, é uma doença que é transmitida por mosquitos. O tipo de mosquito que nós não temos aqui em Maceió. Esse nosso mosquitinho de cada dia que nos atormenta a vida há muitos anos é o Culex. Ele não transmite malária. Aquele outro mosquito que chegou depois, que é o Aedes aegypti, que transmite dengue, febre chikungunya, também não transmite malária. O mosquito que transmite malária é um mosquito específico chamado Anopheles. Tanto que todos esses casos que nós tivemos registrados nos últimos 10 anos, todos eles nós podemos dizer que foram importados, né, doutor? Trazidos de fora. Você usou o termo técnico, malária importada. Então, essa é a chamada malária importada. Agora, veja bem, de qualquer maneira é preciso que se lance um alerta. Esse Anopheles, que é o mosquito transmissor da malária, que não existe em Maceió, ele existe em alguns municípios alagoanos, ele persiste. Então é preciso ter muito cuidado com os casos que você denominou de forma tecnicamente correta, com os casos importados, como é esse, o caso desse paciente que veio de Moçambique. É preciso ter muito cuidado para que nós não tenhamos malária introduzida. Ou seja, algum doente de malária chega aqui com a doença, não em Maceió, mas em algum município do interior, onde existe o Anopheles, o mosquito transmissor, ele persiste. Então, se esse paciente não tem um diagnóstico feito e um tratamento estabelecido, como está acontecendo com o nosso paciente agora, ele pode ser uma fonte de contaminação, porque é preciso que se diga que o Anopheles ainda existe em muitos municípios alagoanos. Então existe um risco potencial de reintrodução da malária, como aconteceu nos anos 80 em São Miguel dos Milagres. Não é olhar para o passado, não. O passado serve para que nós possamos planejar o futuro. Nos anos 80 tivemos muitos casos de malária introduzida no município aqui do norte do estado, São Miguel dos Milagres, porque um paciente chegou com malária importada, veio da região amazônica, não foi detectado como doente de malária e aconteceu a transmissão. Para que se tenha uma ideia, só para que se tenha uma ideia, que todos os municípios da Ribeira do São Francisco, todos, com exceção de Penedo e Piranhas, o Anopheles, esse mosquito transmissor da malária, foi detectado, existe. O risco seria esse, um risco potencial. Não é um risco grande, não é um risco de epidemia, até porque não é uma doença transmissível de pessoa para pessoa. Quais são as pessoas que precisam ficar atentas em relação aos sintomas? Essas pessoas que chegam realmente dessas regiões endêmicas, como a Amazônia, até da África mesmo? As pessoas que precisam ficar atentas são aquelas que compõem as equipes da atenção básica à saúde. E é básica só no nome. Não se confunda básica com coisa desimportante. Os profissionais de saúde das equipes de atenção básica precisam ficar atentos a quem está com febre e que veio da região onde a doença existe, ou seja, no Brasil, região amazônica e os países africanos, que muitos deles têm malária endemicamente, como nós temos aqui. Além da febre, nós temos outros sintomas característicos da doença? Chama atenção a febre. Chama atenção a febre. Agora, naturalmente, todo paciente que tem febre, muitas vezes tem o quê? Tem dor de cabeça, tem calafrios, né? Existe aquele, digamos assim, não é um mito, mas existe aquela noção errônea de que a febre na malária acontece a cada 3 ou a cada 4 dias. O que ocorre é o seguinte, é que o indivíduo na região endêmica, ele é picado tantas vezes pelo mosquito, sucessivamente, que ele começa a ter febre contínua. Febre todos os dias e durante o dia todo. Então, qualquer pessoa com febre e egresso da região endêmica tem que se pensar em malária e investigar e tentar fazer o diagnóstico. Qual a diferença de um sintoma, por exemplo, de uma malária para uma dengue? As pessoas que foram a essas regiões endêmicas também, as pessoas, por exemplo, da região amazônica, sofrem com a dengue. Então, qual que é a diferença do sintoma de uma para outra? Eu preferia dizer que não há diferença, porque dengue é uma doença que se estabelece subitamente com febre. Malária também, se está ao quadro, começa subitamente com febre. Talvez a diferença seria que na dengue a febre tem um caráter limitado. De 4 a 5 dias ela desaparece. E o indivíduo passando com malária, a febre não vai desaparecer enquanto ele não for tratado. Muito bem, está explicado aí pelo Dr. José Maria Constant a diferença entre malária e dengue, né, porque é muito parecido, e também as pessoas que vão para os locais onde há uma endemia grande. Por exemplo, esse rapaz de União dos Palmares veio de Moçambique, lá na África, consequentemente foi diagnosticado malária, porque ele já sabia que poderia pegar, porque lá existe uma endemia grande de malária, né? Enfim, está explicado aí. Vamos ao vivo agora sim com a Meline Lopes, direto lá, Notícia Tem Prioridade aqui, direto de frente lá do prédio da Prefeitura no bairro
bairro da Pajuçara, uma manifestação dos servidores municipais. Meline Lopes, que está sido resolvida, nada disso teria acontecido. Wilson Júnior, retomamos na medida que o prefeito anteriormente, os servidores municipais saíram do estacionamento do Jaraguá até aqui, em frente à sede da prefeitura, mas dessa vez fechando as vias da cidade. Aqui ao meu lado, Fernando Cândido, ele que é do Sindicato dos Agentes de Saúde da Prefeitura. Fernando, isso aconteceu mais uma vez um lado de vocês. A negociação de ontem foi frustrada, Tássio Melo. Os servidores públicos deram uma grande demonstração de flexibilidade e de que querem resolver o problema quando suspenderam o panelaço que íamos fazer a prefeitura em detrimento de uma reunião com representantes do município. Entretanto, as propostas que foram apresentadas nessas reuniões não representaram nenhum avanço para a pauta que nós apresentamos. Em função disso, nós fizemos essa atividade hoje aqui na porta da prefeitura. O que é que foi proposto para vocês ontem? Rapaz, propostas de insalubridade daqui a 90 dias, a partir do dia 10 de maio, por enquanto não há a menor perspectiva de pagar retroativo dos patrões, tampouco implantar as progressões, ou seja, infelizmente nada que possa representar qualquer tipo de avanço. Ok, muito obrigada pelas informações. Vocês acompanharam a entrevista de Fernando Cândido, ele que é representante do Sindicato dos Agentes da Saúde da Prefeitura. Como ele disse, a greve hoje, 25 de março. Nós viemos aqui sim para demonstrar. Bem, nós estamos tendo um pouco de dificuldade no som por conta do carro de som que está muito, muito alto, né? Enfim, acaba a gente não conseguindo ouvir o que a repórter está falando em relação também com a liderança ali do sindicato. Mas, enfim, mostramos ali a informação do que está acontecendo nesse exato momento aí, essa manifestação dos servidores que cobram aí alguns ajustes e reajustes e acordos que foram firmados com a prefeitura e que, segundo eles, não estão sendo cumpridos. Enfim, a gente faz o papel do Fenômeno na Vez do Povo, que é mostrar, aconteceu, vira manchete aqui no Fenômeno na Vez do Povo, tá bom? Muito bem. Por hoje é só, muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. A gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno na Vez do Povo, tá bom? E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.